Naquela manhã cinza, o litoral parece suspenso entre o vento salgado e o cheiro de pão que sobe na padaria da esquina. Eu sou Margarida Vieira, 40 e poucos anos de vida, que insistem em caber em uma casa que já não me pertence por inteiro. Hoje é meu aniversário, mas os meus filhos não me ligam, não mandam mensagem, não reconhecem o meu número. O celular continua imóvel, a tela iluminando apenas contatos de quem não sou mais para eles. A casa respira em silêncio, cada cômodo guardando uma lembrança que já não cabe mais em mim. Entro na cozinha e percebo o peso do ar frio, o mesmo peso que sinto toda vez que a porta da geladeira range como se pedisse para não abrir. Os retratos nas paredes ainda me observam, mas há alguém ausente nas fotos, alguém que não se reconhece mais nos sorrisos congelados. Eu, Margarida, tenho 20 histórias em uma, e fica claro que a maioria delas não cabe mais neste espaço. Então eu piso firme, fecho os olhos por um instante e faço o pacto silencioso com a solidão. Não posso mais aceitar a negligência invisível que me cerca. Naquela hora, o peso da identidade me arrasta para o passado. Olho para fotos antigas e vejo o tempo passar sem retorno. A visita que não aconteceu se materializa numa memória arrepiante. A promessa que ficou no ar, o abraço que não veio quando precisei, o silêncio que endureceu as paredes. Decido que não há retorno possível a partir de este ponto. A minha narrativa precisa ser reescrita fora deste lugar. Concedo a mim mesma a coragem de desaparecer com uma identidade nova, para encontrar uma forma de existir que não dependa do reconhecimento dos outros. Agora, na mesa da sala, começo a pôr em ordem o que fica. A casa, que parece me expulsar com cada ranger de madeira. O telefone, que a cada mensagem não lida, confirma a distância que preciso manter. Os cartões, que sumirão de minha vida como se nunca tivessem existido. Em seguida, planejo a transformação física e documental que me acompanhará nos próximos dias. A venda da casa, a desligação do telefone, a suspensão de contas, a mala que ficará pronta para partir. Entre os papéis, uma pasta discreta guarda um passaporte com o nome alterado, um sinal definitivo de que eu vou reaprender a respirar longe de um laço que me prendeu. E ao fundo, repousa uma carta sem destinatário, com uma assinatura ilegível. Uma pista que talvez explique a distância que jamais poderia ter sido evitada. Entre o peso da decisão e a coragem que começa a nascer, eu deixo esta pergunta pairar no ar. É justo manter a família intacta à custa da própria dignidade? Ou é preciso abandonar tudo para não me perder de vez? Você, leitor, o que escolheria diante de um custo tão alto para a própria verdade? Comente o que pensa. Ficar para proteger ou partir para se encontrar? A janela da cozinha range outra vez, e sem que eu o espere, ela se fecha sozinha. O silêncio parece se romper com uma lembrança concreta que volta à tona, o cheiro que não é de casa, o rastro de uma vida que não cabe mais aqui. E naquele instante, a decisão fica clara, gravada com tinta de futuro. Eu vou sumir para sempre, para ser quem sempre soube que poderia ser, mesmo que isso signifique cortar o apoio que me manteve, por tanto tempo, à distância de quem me negava. Margarida Vieira, 60 anos, mãe que retorna, busca reconhecimento. A casa, silenciosa, respira o mesmo peso de sempre. O piano fechado, a chaleira que nunca chega a chiar, o rádio que insiste em murmurá-lo tudo de forma contida. Hoje eu decido atravessar a linha que separa o passado do desejo de ser vista. Agora, olho para as ruas da cidade litorânea, onde o mar parece guardar segredos maiores que as minhas cicatrizes. Quero entender o que aconteceu enquanto eu não estava. Naquela manhã, eu pesquiso registros públicos como quem varre a casa atrás de uma peça perdida. Subo degraus de cartórios, fujo de arquivos que cheiram a tinta antiga e de encontro às margens do óbito fabricado pela família. Existe um recorte estranho, datas que não batem, nomes que se repetem, assinaturas forjadas que não reconheço. O óbito que deveria fechar minha ausência parece, na verdade, uma máscara mal colocada. Entre rubricas tortas e carimbos que não parecem autênticos, percebo as primeiras fendas da mentira, e com elas, a possibilidade de que eu ainda esteja viva, sob outra identidade. A cada linha lida, sinto o chão tremer sob o peso de um segredo que ganhou vida própria,
como se a própria cidade soprasse para mim que nada está acabado. As inconsistências não são falhas, são portas que se abririam se eu me atrevesse a entrar. 2 horas depois, volto a casa com a respiração acelerada e uma carta entre as mãos. A correspondência chega sem remetente, com um novo nome impresso em um passaporte que não reconheço, e um endereço que não é o meu. O envelope brilha com o selo de uma instituição que não pertence à nossa família, mas que pode explicar por que meu rosto foi recortado do passado e colado num rosto novo. Ao tocar o papel, sinto o frio da burocracia e, ao mesmo tempo, o calor de uma vida que ainda não foi tirada de mim. O nome diz Margarida? Não. Dizia outra coisa, em letras que não reconheço, como se alguém tivesse me esticado de volta à juventude que já não me pertence. A foto que acompanha o envelope mostra uma jovem que não sou eu, mas que guarda meu silêncio por detrás de um sorriso forçado. Pego o documento, guardo-o na roupa que ainda me serve, e o peso do segredo cresce junto com a minha coragem. Há um código no passaporte, há um endereço que não reconheço, e do meu bolso escapa uma pergunta sem resposta. Quem sou eu quando ninguém me reconhece? À noite, a vizinha Ana Lira aparece na esquina do bairro antigo, com o vento do mar soprando pelos becos e o cheiro de peixe que se mistura ao cheiro de lembranças. O diálogo é curto, como se o mundo soubesse que eu não posso ficar ali por muito tempo. Ana, sussurra, sabe do pai que manipulava as sombras da família e guardava segredos tão pesados que pareciam ter peso de aço. Ela não diz tudo, mas o suficiente para que eu entenda que há uma história que não terminou com meu desaparecimento. Ana fala de alguém que vive nas dobras do passado, alguém que sabe como dobrar a verdade sem quebrar a própria pele. Ela não nomeia, mas o suficiente para que a minha mente forme um mapa, endereços alterados, cartas sem destinatários, vozes que reconheciam minha antiga assinatura e uma promessa que ficou para trás. O peso da revelação não é uma explosão, é uma maré lenta que me arrasta para perto de uma verdade que pode me libertar ou me consumir. Eu decido planejar a primeira visita anônima ao antigo bairro, apenas para observar as reações, sem me expor de verdade. Vou de madrugada, quando as lâmpadas da rua parecem cansadas e a cidade respira em silêncio. Quero sentir a distância entre a pessoa que as pessoas lembram e a pessoa que elas fingem não conhecer. O relógio marca a alvorada. A cidade parece respirar fundo. Carrego apenas o essencial, uma mala discreta e o passaporte com o novo nome, a minha nova pele, para não deixar pegadas muito óbvias. Caminho pelas calçadas que me viram partir e volto a observá-las, como se cada porta pudesse abrir-se para a primeira vez. As reações começam a surgir. Sorrisos que não combinam com perguntas. Olhares que dizem, eu não reconheço quem está aqui. E um murmúrio de vizinhos que não se atreve a revelar o que sabe. Eu noto que a distância entre quem eu fui e quem eu sou agora não é apenas física, é moral, é social, é uma linha torta traçada através de uma família que não quer admitir que o passado ainda governa o presente. Entre o envelope que guardo e a mala que não abro na frente de ninguém, sinto um tilintar de metal quando separo o conteúdo. Um recibo de viagem com um novo nome aparece entre papéis velhos, como se alguém tivesse planeado que eu me lembrasse de cada passo que dei para caminhar para longe do que fui. O som seco do metal beijando o papel me lembra que o movimento criado pela minha decisão tem consequências que não podem ser desfeitas. A cada letra lida, uma porta antiga bate dentro de mim, como se as paredes soubessem o que eu escondo, e eu continuo. Se você também já se perguntou onde fica a fronteira entre curiosidade e coragem, comente o que você faria diante de uma verdade que pode não caber mais dentro do que você pensou ser a sua vida. A foto antiga de Margarida com o novo rosto está escondida dentro de uma mala. A senha lacrada sugere que algo maior está por vir. A sala do evento à beira-mar cheira a mar e álcool. Cortinas pesadas que deveriam abafar o ruído do mundo tremem sob a respiração de quem discursará, e eu sigo entre as sombras com o coração batendo forte, como quem espera uma falha na própria voz. Verônica Alves, filha mais velha, advogada de família, pilar da reputação, aparece no palco com a precisão de quem sabe que cada palavra vale uma etiqueta de bem viver, impecável, inquestionável,
irretocável. Ela ergue o que parece ser um juramento público: proteger a família, manter a normalidade, e a plateia responde com aplausos que soam a confirmação. A multidão é o eco do que eles acham que somos. Eu, Margarida, observo cada gesto, cada sorriso ensaiado. Eu estou ali, de máscara discreta, tentando não parecer que fico sentado no nada, que ainda existe alguém que não me reconhece por dentro. Aplausos se desfazem em estalos de repente, quando vejo na tela atrás do palco o brilho de uma tela de computador. Registros eletrônicos caem como chuva sobre vidro. Margarida, eu, com uma conta antiga desativada, abrindo espaço para uma correspondência com uma instituição que não reconhece a família. O arquivo mostra meus nomes em sequências que não deveriam conviver, uma assinatura que não é minha, uma grafia que não me pertence, uma identificação que não bate. O que era segredo fica exposto como se a casa inteira pudesse lê-lo ao mesmo tempo. Não estou sozinha nessa revelação. Meus olhos, fixos no monitor, sentem o peso de cada clique que revela o que eu sempre quis negar. Uma vida que não cabe no rascunho da história que minha família quer contar. E então, o que já foi sussurrado em silêncio assume forma concreta. Um jornal online, uma foto antiga, uma linha de tempo que parece ter sido costurada por mãos que não eram as minhas, mostra que a primeira pista de T1 se confirma. Margarida vive sob outro nome, com documentos que não o meu antigo, com uma história que não cabe no boletim da nossa árvore genealógica. O impacto não vem apenas da prova em si, mas do sussurro que segue. Quem sou eu quando o mundo me reconhece pela nova identidade? No canto da tela, a imagem de um registro público se sobrepõe à de minha antiga certidão, e a percepção da minha família muda de tonalidade. Não é mais uma história de abandono. É uma quebra de contrato com uma verdade que não pode ser apagada. A reunião familiar que se segue é um confronto contido, mas carregado de peso. Verônica, ainda mantendo a fachada de quem sabe o que faz, pergunta por que eu cruzei portas que não me pertencem, por que desejei uma vida que não era a minha para começar de novo. Ela fala com o ar de quem sabe que o tempo é uma arma poderosa na mão de quem tem recursos. Há ali a pressão pública, a necessidade de manter a ordem, a certeza de que qualquer falha pode custar muito caro à reputação. Eu respondo com observações frias, objetivas, deixando claro que não procuro vingança, apenas uma forma de justiça para mim. Em meio aos silêncios, Ana Lira, minha amiga de muita lembrança, deixa escapar uma pista que muda o mapa. Uma vida pode ser reconstruída sem ferir quem ficou para trás, desde que haja responsabilidade para com a verdade. E de forma abrupta, a vizinha surge com uma revelação que não era esperada. Houve uma ameaça antiga envolvendo o pai, algo que nunca foi dito em voz alta, uma sombra que ainda respira na casa e que, quando mencionada, eleva o tom moral da conversa para o absurdo de não mais poder fingir que nada aconteceu. O peso dessa revelação atravessa a sala como uma corrente fria. Eu não sou apenas a filha que voltou. Sou alguém que pode ter colocado outra pessoa em risco ao optar por uma nova vida. O dilema se instala com uma clareza brutal. Devo expor tudo para que a verdade prevaleça, mesmo que isso destrua o que resta da nossa convivência, ou protegê-la, mantendo a ficção de uma família unida para poupar alguém de uma dor que pode ser imposta de novo? O custo é elevado. Renúncia de vínculos, a certeza de que talvez jamais haja reconciliação, o medo de que a sociedade me condene por ter escolhido o caminho que me salvou. Ao mesmo tempo, a linha entre proteção e violência se desloca de um modo que faz o ar pender na janela aberta da sala. Se eu não revelar, quem mais pode ser ferido pela manutenção de segredos antigos? Entre o barulho dos passos na madeira do assoalho e o toque frio de vidro ao redor de documentos legais, eu percebo como cada detalhe pode se tornar evidência. A sala não é apenas um espaço de confronto. É o cenário onde a minha identidade nova deixa de ser teoria e se torna influência real sobre quem me observa. Verônica encara o que não quer ver e Ana Lira, com a paciência de quem conhece cada dobra de nossa história, sugere que a verdade pode ser mostrada sem que haja uma sentença de culpa para ninguém ainda. Hélio Cardoso, o psicólogo, aponta a fronteira.
Margarida pode manter uma vida estável se encarar publicamente a verdade ou continuar sob a sombra de um segredo que pode, a qualquer momento, desabar sobre todos nós. E ao redor, o semblante de cada uma das filhas revela a mesma pergunta: qual é o preço de escolher a coragem? No meio do salão, um envelope cai da mesa de Margarida, não pela mão de alguém, mas pelo acaso da curiosidade. A assinatura nele não coincide com a minha, tampouco com a assinatura que uso na nova vida. A discrepância não é apenas um detalhe, é a primeira peça visível de um quebra-cabeça que promete revelar muito mais do que o silêncio pode sustentar. O que está escrito ali não é apenas burocracia, é uma promessa de que algum segredo ainda maior respira bem perto de nós. E a pergunta que fica, suspensa no ar salgado da orla, não é apenas sobre quem me inventou. É sobre quem me reconhece de verdade quando a identidade deixa de caber nas páginas de um documento. O passaporte novo aparece diante de todos. A assinatura não é a minha. Essa manhã é diferente para mim, Margarida. O meu aniversário chega sem abraços. Os filhos apagaram meus números, trocaram de contatos como se escolhessem apagar minha voz do passado. A casa respira silêncio. Cada objeto parece me observar, perguntando por que deixei de ser quem eu era. Não há fotos antigas nas paredes. Não há rituais que nos lembrem de quem fomos. O pão da padaria da esquina exala o cheiro tradicional, e o café na minha xícara amarga minha memória de família. Sento na mesa e penso no que significa ter começado tudo de novo. Nomes diferentes, documentos alinhados, uma vida que não admite feridas antigas. O peso do abandono não é apenas uma dor de hoje. É um desenho que cresce devagar, com números, endereços, decisões que não voltam atrás. E mesmo assim, sigo adiante, traçando um mapa mínimo, onde ainda posso existir sem que eles me reconheçam de imediato, onde posso, aos poucos, tornar minha verdade palpável. À tarde, na sala iluminada de um evento de caridade que finge harmonia, Verônica Alves surge. Ela é a filha mais velha, advogada de família, a máscara pública de uma mãe exemplar. Circular com a elegância de quem sabe quem chamar, quem responder e quem calar. Seus sorrisos são contidos, as perguntas passam sem tocar no que dói. O público a vê como pilar da reputação, firme e impecável. Ninguém suspeita que, por trás do véu de normalidade, existe uma pressão para manter a casa sob o olhar da sociedade. Enquanto ela fala sobre responsabilidade, eu observo a tela de um celular, o brilho do logotipo da instituição que nos sustenta e o rumor que circula de brinde, que o passado da família é uma moeda de troca para o futuro. A cidade finge não notar, mas o silêncio que sustenta a boa imagem respira mais forte do que qualquer discurso. Ao meu lado, Ana Lira, minha amiga de muitos anos, aproxima-se com a calma que não disfarça o peso que carrega. Ela me entrega um envelope gasto e eu o abro com cuidado. Do conteúdo, não derramo segredo. Apenas ouço, como se lesse um sussurro antigo. A história do pai, uma relação com o bairro, uma promessa que ficou por cumprir. Ana diz que há uma vida dupla que não termina com meu regresso público e que as pistas sempre apontam para alguém que protege, alguém que evita que a verdade queime tudo. Ela descreve com clareza quase clínica uma forma de cuidado. Não basta dizer a verdade, é preciso escolher a quem ela pode ferir de verdade. Enquanto conversamos, o ar da tarde muda, e uma lembrança de uma visita que jamais aconteceu me persegue. O peso de um segredo que poderia ter salvado alguém se tivesse sido dito antes. Mais tarde, chega a notícia que não admite silêncio. A instituição que me acolhe, com a intenção de me guiar, envia uma cobrança. Os papéis trazem números, rubricas, prazos. Cada linha parece uma vela acesa em nome de uma justiça que não cabe apenas na minha cabeça. Verifico as datas. Meus olhos percorrem termos legais que falam de ativos, de uma parte da herança que, pela lei, pode finalmente me pertencer. Não é vingança, é direito. Ainda assim, o peso é duro. Aceitar que minha nova vida pode exigir parte de um patrimônio que não reconheço como meu é difícil, quase doloroso. E ao folhear uma pasta, sinto um bilhete amarelado deslizar da dobra. Uma linha simples, um lembrete de dívida antiga que parece explicar por que meu passado ainda busca a minha porta hoje.
Enquanto avaliamos o que significa cada papel, sinto a distância entre o que é público e o que é meu. A voz de Verônica corta o ar com a promessa de manter a ordem, mas a minha voz interna pergunta: a verdade que nos liberta não precisa ser ensaiada para não ferir ninguém? Você concorda que o silêncio pode ser a única proteção que resta quando a verdade ameaça inocentes? Comente. À medida que a tarde se aproxima do crepúsculo, a cidade parece vibrar com rumores que não contam tudo. Ana Lira oferece um sorriso contido e Verônica confirma, com uma voz que tenta soar firme, que manter a aparência é parte do que mantém a família de pé. Hélio Cardoso, o psicólogo, observa de longe e diz, com simplicidade clínica, que Margarida pode construir uma autonomia que não depende da aprovação de ninguém. A coragem que vejo em mim cresce quando o medo se cala. Eu sigo caminhando pela cidade com a mala leve, cada passo marcando a minha capacidade de existir sem pedir licença. O dia se encerra com o som das ondas e o vento soprando por entre as lojas fechadas. Uma carta antiga, sem remetente, é descoberta na mala de Margarida com uma assinatura que não é dela. Eu, Margarida Vieira, mãe de família, buscadora de identidade, acordo antes do sol, com a casa ainda cheirando a pão, tinta de passaporte recém-aberta e memórias que insistem em nascer pela fresta das cortinas. Hoje vou falar o que ficou escondido por anos, o que minha ausência deixou para trás e o peso que carrego desde aquela promessa quebrada que nunca foi explicada. A bruma familiar de décadas não se dissipa em uma manhã. Ela se ajeita, respira comigo e pede respostas. Ao abrir uma gaveta antiga, encontro uma carta amassada, escrita por alguém do bairro onde meu pai mantinha contatos discretos. Não é uma carta de amor, é uma carta de obrigação, uma promessa não cumprida que ligava o nosso lar a uma outra família. O trecho parece inocente, porém carrega a sombra de semanas de reunião clandestina e juras que jamais deveriam ter sido feitas. Eu releio o parágrafo, observo o nome roubado de uma mulher que não é minha mãe, e percebo que a vida que levei até hoje pode ter sido construída em silêncio para evitar consequências que não são minhas. O peso é físico, o ar aperta o peito, a garganta trava e o mundo ao redor parece menos seguro do que o meu próprio passo. A dívida emocional antiga não é apenas lembrança, é um fio que me prende a uma história que não me pertence por completo. A pergunta que me persegue não é onde eu estou, mas por que escolhi caminhar por um caminho que não me pertenceu. Confronto minha própria curiosidade. E se revelar tudo não for apenas libertação, mas também uma sentença para quem eu ainda amo? Um medo antigo toma forma. O que pode acontecer se eu expor a verdade diante de alguém próximo que pode sofrer com isso? Se a notícia sair do meu peito para a sala de estar, talvez eu não consiga recuar sem ferir alguém que não pediu para entrar nessa encrenca. Dói imaginar que, ao tocar a verdade, eu possa ferir outra vida que não possuo controle. O peso da minha voz aumenta quando penso que, ao falar, eu não apenas abro portas, mas também janelas para ventos frios que podem apagar a casa inteira. Verônica Alves, filha mais velha e advogada de família, aparece na minha frente como uma silhueta impecável, a máscara pública de uma casa que se preza pela imagem. Ela usa a mesma linha de defesa que sempre funciona para proteger a reputação. A mãe exemplar, o pilar que sustenta o que os outros chamam de normalidade. Ela fala com a calma de quem sabe onde cada pergunta deve ser feita e usa a voz da tradição para manter o status quo. Não é hora de expor velhos segredos. É hora de manter a harmonia que ainda é útil para os negócios da família. A máscara brilha sob as luzes do salão de festas, onde os sorrisos aparecem sem peso e a audiência aplaude uma narrativa sem ruídos. Verônica diz que qualquer discussão pública seria uma violência contra a memória da mãe, que se tornou símbolo de tudo que é correto na cidade. Eu vejo a linha sendo traçada, a linha que me separa daqueles que sempre disseram que eu precisava ficar quieta para não manchar o que foi construído com tanto cuidado. Dr. Hélio Cardoso, psicólogo, observa tudo entre ordens e silêncios. Ele me diz, de forma prática, que a vida pode sim se organizar ao meu redor, mesmo que a verdade saia do armário, desde que eu aceite as consequências públicas dessa verdade.
Você pode manter uma vida estável se enfrentar a verdade publicamente. Ele afirma, sem rodeios, anotando cada detalhe da minha respiração que se acelera quando ele menciona o custo de uma decisão assim. A conversa não é sobre vingança ou crueldade, é sobre a dignidade de escolher o que vai permanecer em silêncio ou se transformar em algo que sustente a autonomia que busco. Ele não promete facilidades, promete um caminho em que eu possa, ao menos, respirar com menos peso. E, ao mesmo tempo, me lembra que o preço pode não ser apenas o meu, mas o de quem me rodeia, especialmente daqueles que ainda me acham por perto. O dilema me aperta de várias frentes ao longo do dia. Por um lado, aparece a certeza de que minha nova vida existe por uma razão: proteger minha própria identidade, evitar cenas de violência que não mereço e exigir uma forma de respeito que me foi negada por décadas. Por outro, mora a lembrança de que uma revelação pode dissolver o que resta de vínculos familiares e que a curiosidade que me empurrou até aqui não tem garantia de que o que virá do outro lado seja benéfico. Cada decisão que penso tende a se desdobrar em consequências que não posso controlar, e o preço de escolher é medido não apenas em palavras, mas em dias de silêncio que corroem o peito. A cada passo, sei que a tensão entre manter a máscara pública, como Verônica faz, e abandonar a proteção para revelar minha verdade, como eu sinto que deveria fazer, está me puxando para um confronto que não escolhi, mas que parece inevitável. Entre as páginas de uma pasta, encontro um bilhete esquecido, uma lembrança de dívida emocional antiga que nunca foi paga. Nele, uma promessa entre o pai e alguém do bairro, uma garantia de proteção, de silêncio mútuo, de manter as aparências ao custo de uma parte de mim que ficou para trás. A leitura provoca uma fresta de compreensão. O passado não é apenas uma lembrança, é a chave que pode explicar por que me tornei quem sou. Essa nota não dissolve o trabalho de construir minha nova vida. Ao contrário, dá-lhe peso e direção. Se o caminho que sigo hoje fosse apenas uma fuga, ele não carregaria esse tipo de marca. E é aqui que o suspense se instala. A dívida antiga não fica quieta. Ela se mexe, pede protagonismo, aponta que o passado pode ter consequências reais para o futuro que escolhi. Para me manter firme, eu pergunto a mim mesma e aos leitores: vale a pena buscar a verdade quando ela pode custar a segurança de alguém que amo? Você diria que a curiosidade justifica o risco? Comente o seu julgamento sobre o preço de seguir adiante ou recuar. Quero ouvir as vozes de quem lê a minha história e sente, como eu, o peso de uma decisão que pode mudar tudo. Ainda assim, o meu caminho se estreita pela manhã até o começo da tarde. A cidade respira pela orla. O cheiro de peixe e diesel se mistura com o sal do mar, e eu caminho entre lojas que mantêm as portas abertas como se o mundo fosse apenas uma vitrine de normalidade. Eu recebo uma nova mensagem, não de quem me negou, mas de alguém que parece saber onde eu realmente vivo. E o conteúdo é simples. Não confie plenamente em quem tenta manter tudo sob controle. A gasolina que alimenta meus passos não é apenas a curiosidade, é a necessidade de viver com a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar quem não quer que eu revele nada. O que começo como uma investigação de meu próprio passado se transforma em uma decisão que pode extinguir a imagem de uma família que se recusa a ver o que foi escondido por tantos anos. Às sombras do dia, uma tarde que avança sem ruídos dramáticos, a tensão entre irmãs volta a emergir sem aviso. Verônica continua a defender a normalidade pública, porém sem o entusiasmo de outrora, e Ana Lira, amiga de Margarida, aparece com uma lembrança que conecta Margarida a uma figura protetora do passado, sugerindo que talvez haja laços de cuidado que ainda não foram reconhecidos. O peso de cada segredo fica mais pesado quando penso que, para construir uma vida que não seja marcada pela violência que me perseguiu, eu preciso abrir espaço para que outras pessoas também possam se reconhecer no que eu deixei para trás. E, no entanto, o silêncio que mantém a família em pé parece querer vencer, em especial quando alguém da casa revela uma antiga cobrança que nenhum de nós imaginava existir entre vizinhos. No meio da tarde, doutor. Hélio retorna aos meus pensamentos com uma frase que não me deixa em paz. Posso manter uma vida estável se eu escolher enfrentar a verdade publicamente, mesmo que isso desmonte a narrativa de todos ao meu redor. A ideia de que a vida pode prosseguir com uma nova identidade,
com novos vínculos, sem o peso de antigas culpas. Me seduz. A ideia de que a honestidade pode curar mais do que a repressão me assusta. A cada passo, eu sinto que a escolha é menos sobre o que eu desejo do mundo do que sobre o que eu devo ao meu próprio futuro. E, ao mesmo tempo, as brincadeiras de Verônica para manter a reputação pública se tornam uma arma sutil contra qualquer ruptura que eu tente fazer, transformando cada gesto meu em ameaça ao equilíbrio que eles tentam manter. Há uma carta antiga que volta à tona, escondida entre objetos que eu carreguei de minha antiga vida para a nova. O peso da história não me abandona. A assinatura de quem me decidiu proteger o segredo de uma relação antiga, a promessa que assegurava o silêncio, o acordo que manteve o passado sob controle. Verônica discute publicamente o que deve ser contado, enquanto Ana sugere que há uma linha entre o que é justificável pela proteção de alguém e o que é necessário para que eu, Margarida, possa viver sem o peso de uma mentira sustentada por tempo demais. Hélio não mente. Há um caminho onde a verdade pode existir sem destruição total, mas o custo será alto, e eu sei que preciso escolhê-lo com cuidado, pois cada escolha é uma fatura que chega atrasada, mas que nunca deixa de cobrar o que vale minha liberdade. E então, em meio a esta casa que muito tem visto de mim, alguém entra em silêncio pela porta de trás e, por um instante, eu quase sinto o peso de uma presença antiga. A casa parece ouvir, o mundo parece ouvir, e tudo se cala para o que ainda não foi dito em voz alta. Um bilhete esquecido aparece na forma de uma nota de dívida antiga que eu já sentia em minhas veias, e o tempo parece acelerar, como se a cidade, o passado e minha nova vida estivessem se encurtando até o instante decisivo. A cada respiração, percebo que a minha decisão não é apenas sobre mim, mas sobre a possibilidade de alguém que amei ainda poder respirar sem o peso do segredo. E quando penso nisso, uma noite cai sobre a cidade, e a casa parece escutar o som de passos que não reconheço, passos que não deveriam pertencer a este lugar. À noite, alguém invade a casa de Margarida à medida que o silêncio se instala ao redor, deixando apenas uma foto antiga sobre a mesa, com uma assinatura quase ilegível. Agora, ainda de madrugada, eu atravesso a ponte que separa a cidade que me negou da que respira de forma estranha, mais discreta, quase cúmplice. A foto antiga me persegue dentro da mala. O rosto que me viu criança, o rosto que me viu sumir. A cidade vizinha recebe meus passos com o cheiro salgado do porto misturado ao pão quente que a padaria de esquina exala às 6 da manhã. Eu carrego a nova identidade como quem carrega um segredo que não admite falha. O plano não é apenas fugir, é recomeçar sem que o passado tenha senha ou freio. No albergue modesto em que me instalo, tudo o que me pertence cabe em uma mala, menos a necessidade de ser reconhecida. E aí começo a construir a vida real por trás da fachada que deixei para trás. Horas depois, a notícia chega de forma cortante. Verônica, a filha mais velha, surge em uma coletiva, apresentando a máscara de uma família que parece estável, cada gesto calculado para preservar a reputação. Perguntas cortantes, sorrisos treinados, olhos que buscam falhas nas palavras que não podem soar como derrota. A imprensa não perdoa o silêncio prolongado. Ela acha contradições entre o que dizem os registros oficiais e o que a cidade comenta nos corredores de hotel, nos encontros de igreja, nos bares onde o segredo ainda não foi completamente enterrado. Eu observo pela tela de um celular que não é meu, sutilmente, sem deixar rastros que possam me ligar àquela discussão pública. A crise de imagem não é apenas de Verônica, é a própria casa que treme, é o silêncio que se desmancha em perguntas rápidas e julgamentos velozes. No escritório de Ana, a amiga que sempre sabe demais, a verdade começa a se puxar para fora como fio de verdade que não cabe mais dentro do casulo. Ana acessa o testamento secreto que a família tentou esconder, uma parte de ativos destinada a alguém que não faz parte do nosso círculo. Uma assinatura que não bate com as minhas antigas, um recorte de documento que parece ter sido preparado para forçar uma nova leitura da história. Ela me envia fotos dos papéis, o brilho áspero da tinta digitalizada, as rubricas que não são as minhas.
Não é apenas o dinheiro que está em jogo, é a prova de que alguém, em algum lugar, sabe que minha passagem não foi fruto do acaso. Os limites legais aparecem como sombras frias, dizendo que há uma linha que não pode ser cruzada sem consequências. E, ao mesmo tempo, uma pista cruel se acende. Assinaturas parecidas em 2 documentos distintos, uma coincidência que não é mordida pelo acaso. Enquanto isso, doutor Hélio Cardoso, meu psicólogo, me encontra para uma conversa sem pressa, mas sem cortinas. Ele diz que tenho uma vida real agora, com apoio financeiro de uma instituição filantrópica que acredita na minha capacidade de me manter em autonomia. Não me promete milagres, apenas facilita o ar para respirar sem o peso do medo me sufocar. Eu falo de minha nova casa, de minha rotina que já não cabe mais no raso da ambição antiga, de como a distância de meus filhos pode ser necessária para que eu, enfim, me reconheça sem culpa. A cada frase, sinto a dignidade que não cabia mais dentro de mim ganhando lugar. Não é triunfo, é a certeza de que não serei consumida pelo presente sem razão. O custo de escolher meu próprio caminho é real, mas a rejeição da minha própria história já não me assusta tanto. E então eu escrevo, não para humilhar, mas para esclarecer, uma carta direta aos filhos. Explico, com palavras simples, que meu afastamento não é fuga, é uma forma de sobrevivência, que a vida nova não é segredo para ferir, e sim o espaço onde posso aprender a existir sem o peso de um silêncio que nos destrói aos poucos. A carta não pede perdão, nem pede autorização, pede compreensão, pede espaço para reconstruir meu próprio lugar sob o sol. Enquanto a escrevo, lembro dos cheiros da rua, onde aprendi a ser marcada pela coragem de insistir em mim mesma. Café amargo, diesel na distância, o ferro frio da maçaneta de uma casa à venda que já não me pertence. A cada linha, o preço do meu novo eu parece menos pesado, mais justificável, e eu envio. No entanto, a vida nova não é apenas um abrigo seguro, é também uma prova constante de que a minha autonomia tem preço. O tempo passa, e cada passo que dou para me manter firme aparece com outra consequência. A cidade vizinha que me acolhe não é apenas cenário, é testemunha das escolhas que fiz para não me quebrar. A assinatura semelhante em documentos diferentes continua pairando como sussurro de que alguém sabe de algo que ainda não contei. E, na verdade, não conto para ninguém ainda. O segredo que nasce de uma vida que não cabe mais no passado é o que me sustenta. O passaporte novo, guardado em uma mala que já não cabe no meu quarto, é símbolo de uma verdade que precisa de tempo para ganhar forma. O que faço com isso? O que significa ficar ou partir quando a própria identidade parece exigir espaço para respirar sozinha? O que posso manter de minha história sem que ela me destrua? O silêncio, embora menos denso agora, ainda me envolve, e eu o deixo agir como se fosse uma testemunha silenciosa. Em meio a tudo isso, observo que a minha libertação não é uma fuga cega, mas uma travessia cuidadosa para reunir pedaços que pareciam perdidos. O teste é claro: perseguir a autonomia pode destruir o que ainda resta de relação com os meus filhos. E eu não ignoro a verdade dolorosa. O custo é alto, a ruptura pode ser definitiva. Ainda assim, a cada madrugada, quando o mundo lá fora parece adormecer de novo, eu sigo vivendo a minha decisão, mantendo firme o que já escolhi. O novo passaporte, porém, salta aos meus olhos no momento em que tudo parece parar. Diante de todos, ele aparece, com uma assinatura que não é a minha, insinuando um segredo ainda maior. Agora, numa manhã cinzenta, entro no saguão de um centro comunitário que ainda cheira a tinta fresca. Ana Lira me acompanha com a seriedade de quem protege alguém há anos, e eu, Margarida, sinto a garganta apertar antes de cada palavra. Ela me olha nos olhos, como se tentasse abrir uma porta que eu mantive trancada por décadas. Diga onde você está morando agora, ela insistiu, para que todos saibam que você está segura. Eu respiro fundo, olho ao redor e sinto o peso da revelação prestes a atravessar o meu silêncio. Um albergue discreto no centro histórico de uma cidade vizinha, eu digo, firme, sem hesitar, ouvindo o som do vidro tocando levemente na vitrine de uma loja próxima, como se o mundo tivesse sua própria campainha para marcar o momento.
Ana confirma com um leve gesto de cabeça, e eu percebo o traço de aprovação contido que a minha decisão mereceu. Horas depois, a tela do meu celular explode. A imprensa encontrou a minha história, não a que eu costumava mostrar, mas a que a vida me impôs. Margarida Vieira, nova identidade, ajudou uma instituição solidária sem buscar holofotes. A notícia não diz o que eu sinto, apenas descreve ações despretensiosas, reconhecidas publicamente, sem exibição. Em casa, a câmera interna da minha cabeça registra cada frase que eu não digo em voz alta. A divulgação só aumenta o peso de ser vista novamente, de ter que responder não apenas pela minha vida, mas pelo impulso que levou meus passos a um caminho de abandono voluntário. Sento numa cadeira, observo a minha própria sombra na parede e, pela primeira vez, sinto orgulho contido misturado a uma urgência antiga. Não é vingança, é validação de que a minha presença ainda tem valor, ainda importa. Àquela altura da tarde, Verônica aparece em frente aos olhos do bairro inteiro, como se encenasse a própria reputação diante da multidão. Ela é vista defendendo a família, oferecendo a máscara impecável de ponte para a normalidade, enquanto os flashes revelam silêncios longos demais entre as aparências. A tolerate de falas que não chegam é reveladora. Por trás do sorriso, existe uma ansiedade de manter tudo sob controle, de não deixar que a verdade ferra a imagem pública. O que começa como defesa pública vira crise de autenticidade. Quem é a Verônica quando a casa é exposta? Quem é Margarida para o mundo, agora que a narrativa é outra? Eu observo, sem pressa, enquanto as pessoas discutem o que é aceitável revelar e o que ainda deve permanecer velado, e percebo que o silêncio tem, sim, o seu peso na balança das verdades. No consultório, Hélio Cardoso me encara com o cansaço de quem ouviu muito, mas ainda espera o suficiente para que eu possa escolher. Você está preparada para enfrentar uma audiência judicial sobre os seus ativos? Ele pergunta, sem rodeios, como se a pergunta fosse um passo importante para que eu me reconhecesse no espelho. Eu o observo e sinto o calor do seu escritório, que lembra que há termos legais, documentos e consequências reais pesando sobre cada decisão. Hélio diz que minha vida pode preservar uma dignidade se eu escolher falar a verdade publicamente, ainda que haja custo, o que implica em conhecer a dor das pessoas à minha volta, não apenas a minha. A conversa não é simples, envolve contratos antigos, a ideia de manter a ordem da família que parece se dissolver quando as palavras se tornam públicas. Eu sinto o peso dessa responsabilidade. Não é apenas a minha história que está em jogo, é a possibilidade de ferir alguém de quem ainda depende o equilíbrio de toda a casa. E então uma reunião silenciosa, quase sem voz, com uma das filhas, uma conversa simples que acena para o que ficou entre linhas. Ela me encara com uma curiosidade contida, a dor ainda fresca, a exigência de entender por que eu voltei a existir de forma tão diferente. Não há agressão, apenas perguntas que chegam sem pressa, como se cada frase fosse uma peça de um quebra-cabeça que ainda não fecha. Ela fala pouco, mas o suficiente para acender uma lamparina de esperança. Talvez possamos caminhar juntos até algum lugar que respeite minha autonomia sem negar o passado que nos separou. Entre lágrimas contidas e uma tentativa de normalidade, sinto que aquele vínculo antigo ainda pode ser reacomodado, mesmo que o preço seja aprender a conviver com perguntas que não desejamos ouvir. A noite cai com a lembrança do meu antigo rosto desbotado, agora substituído por uma vida que escolheu existir de forma menos barulhenta, porém ainda inteira. A cada passo, o custo se revela em detalhes que não são meros dilemas morais, mas escolhas que traçam o mapa da minha nova dignidade. O som de passos na calçada, o rumor de um jornal aberto na mesa de uma lanchonete, o olhar de alguém que reconhece a minha voz nas ruas e faz silêncio por educação, tudo isso mostra que o que eu vivo não é só segredo, é uma renegociação de quem eu posso ser neste mundo. A imprensa volta a me cercar, perguntando sobre meus motivos, sobre o que eu procurei ao abandonar uma vida que parecia estável, e eu digo, sem orgulho, que eu quis simplesmente respirar de novo, sem medo de ser julgada pelas decisões que tomei para me proteger. O que mais pesa é saber que cada confirmação de segurança que eu ofereço tem o seu preço,
que o meu direito de existir livre pode custar a paz de quem ficou para trás. Ainda assim, eu sigo adiante, mantendo minha decisão de avançar, mesmo que isso signifique abrir feridas que não se curam rapidamente. E no meio de tudo, eu percebo que o segredo eterno é uma miragem que não cabe mais entre as paredes desta casa, nem nas vozes que caminham ao meu redor. Enquanto a cidade respira ao som do mar, eu observo as mudanças que se insinuam e prometem consequências profundas. Agora, parece impossível manter o segredo inteiro para sempre, e eu aceito o desafio de escolher entre expor a verdade ou protegê-la para poupar alguém de dor. Com a vida ganhando uma nova veladura de legitimidade, eu finalmente me pergunto se meu desejo de justiça pode conviver com o desejo de não ferir quem amo. Você acredita que Margarida deveria expor a verdade ou protegê-la para poupar alguém? Comente. E então, uma carta antiga, sem remetente, é descoberta na mala de Margarida com uma assinatura que não é dela. Naquela noite, a casa respira silêncio de mar, e eu sigo segurando o diário como se fosse o único barco capaz de me manter à tona. A tinta quase fresca de um nome que não é mais o meu escreve-se em cada página, e as páginas antigas cheiram a sal, a madeira úmida e promessas que alguém fez comigo, ou contra mim. Eu, Margarida Vieira, abro a capa com cuidado de quem teme derrubar um castelo feito de memórias. O papel range, a luz tremula, e o tempo parece recuar para dentro de mim. As primeiras linhas não são apenas lembranças, elas carregam o peso de uma ameaça que foi real, não apenas um sussurro fugaz. O pai, esse nome que eu fiz caber numa nova vida, volta em cada frase como um comando silencioso. Não exibir fraqueza, não pedir desculpas, não voltar atrás. No meio da leitura, as palavras revelam o que eu evitaria dizer em voz alta. Ele não apenas manipulava nossa imagem pública, ele me ameaçou de modo concreto para me manter sob controle. A narrativa do diário descreve uma noite em que ele me puxou pelo antebraço, fala seca, jurando que se eu saísse do roteiro, eu iria perder tudo que me pertencia, até a minha própria dignidade. As ações permanecem cruas. A porta da casa, o ranger da madeira, o suspiro contido que eu engulo para não chorar ali, sozinha. E ainda assim, a cada linha, percebo que a decisão de desaparecer não foi um capricho infantil, foi uma estratégia de sobrevivência cuidadosamente calculada. O diário não sussurra apenas dor, ele aponta caminhos. Eu me afastei primeiro de onde o silêncio era confortável, para depois construir uma identidade que o tempo não pudesse apagar. Às margens do caderno surgem indícios de que minha volta não é apenas uma busca por reconhecimento. Em alguns trechos, há uma menção de registros que o Brasil inteiro deveria compreender como uma farsa, um óbito fabricado pela família, seguido de uma correspondência que demonstra que eu ainda existo sob outro nome. A leitura nos leva para o que já começo a testar na pele. A primeira pista de que as coisas mudaram de verdade, que minha vida não se resume a uma farsa contida em uma casa bem arrumada na orla. As informações circulam com força pela cidade. Registros eletrônicos, mensagens criptografadas entre Margarida e uma instituição que não reconhece a nossa linha de parentesco, uma firma que não aceita o rótulo que a família insiste em manter. Eu olho para o meu reflexo na janela e vejo alguém que não cabe mais nesse mundo antigo, alguém que não tem medo de caminhar sozinha pela rua molhada pela chuva que começa a cair. Àquela hora, a campainha soa como um anúncio de que o passado ainda não está pronto para aceitar o presente. Uma visitante entra na sala, uma mulher com o rosto marcado pela vida e uma calma que não combina com o turbilhão que sinto por dentro. Dizer quem ela foi parece supérfluo, porque o que importa é o que ela sabe. Foi amiga da minha mãe, testemunha das promessas quebradas pelo meu pai e guardiã de segredos que não cabem mais no silêncio da casa. Ela segura uma pasta gasto, a mostra de um tempo em que as pessoas tinham coragem de falar o que temiam. Eu vi a cara dele quando percebeu que você não caberia mais na máscara que ele construiu, ela afirma, olhando para mim sem pudor. Abre a pasta e revela fotografias, notas rabiscadas em cadernos que parecem ter viajado no tempo, e uma carta antiga, endereçada a alguém que já não existe mais no nosso mundo. Entre os papéis, uma pista sobre a motivação dele. O pai, tão preocupado com a reputação,
Tinha uma dívida com alguém do bairro, uma promessa não cumprida que ele preferiu esconder a qualquer custo do que enfrentar o risco de ver o seu castelo, de aparência, ruir. A visitante não entrega apenas fatos, ela entrega uma clareza amarga. O pai agiu para proteger a máscara, não para proteger a filha, e com cada frase que ela diz, eu entendo que a minha nova vida não é uma fuga, é uma estratégia para manter alguém seguro de um passado que poderia devastar tudo que ainda resta de mim. Entretanto, o dia ainda reserva uma outra peça crucial. Doutor Hélio Cardoso, o psicólogo que me acompanha, aparece na sala como quem traz a respiração de alguém que finalmente pode vencer a dúvida. O termo de confidencialidade assinado, as notas sobre independência financeira que já não cabem mais no figurino de quem era minha mãe aos olhos da cidade, tudo isso ganha vida em sua voz contida. Ele diz, com cuidado, que minha reconstrução não é apenas uma fuga. É uma afirmação de autonomia, uma conquista de espaço próprio para escolher, sem depender de quem me negou a história durante tanto tempo. E ainda assim, ele acrescenta algo que me faz estremecer. À margens do diário, ali, entre tinta e desgaste, existe uma assinatura que parece a minha, mas não é plenamente minha. A marca não é apenas uma lembrança, é um indício de que alguém, em algum lugar, não apenas reprimiu a verdade, mas também escreveu outra verdade no meu lugar. O momento é duro. Eu toco o papel, sinto a diferença entre o que foi escrito há décadas e o que eu vivi desde então. A margem do caderno guarda uma dúvida que não se apaga. Quem assinou aquilo? E por que alguém escolheria duplicar minha assinatura? Ao final da noite, quando o vento levanta a cortina da varanda e as ondas brigam com o quarteirão, eu volto o olhar para o diário e percebo que o segredo atrás do pai não se encerra na crueldade dele com minha mãe, nem na máscara que Verônica usa para manter a reputação acima de tudo. A verdade que ainda não cabe em nossa narrativa é que o passado insiste em falar por ele através de marcas invisíveis, uma assinatura que não é minha, uma carta sem remetente, uma identidade que não cabe no retrato da família que fingimos possuir. Enquanto isso, a casa guarda o peso de uma pergunta que não quer calar. Quem é a pessoa ainda desconhecida a quem o diário aponta? E o que ela sabe que pode nos libertar ou nos condenar? Uma passagem final do diário aponta para uma pessoa ainda desconhecida, mantendo a última peça do quebra-cabeça fora do alcance. A sala de audiência se ilumina com a mesma luz fria que cobre o litoral ao amanhecer, mas aqui tudo parece mais áspero, como se o ar tivesse sido filtrado pela necessidade de respostas. Eu entro primeiro, Margarida, com meu corpo que não reconhece mais o rastro antigo, e vejo Verônica no púlpito improvisado, a cabeça erguida, como quem segura a máscara de uma vida que não sabe mais esconder. Ela sorri com a pose de quem domina a cena, porém o brilho nos olhos trai o esforço de parecer impassível. Não há aplausos, apenas o eco de passos lentos, flashes distantes e o sussurro de cidadãos que se perguntam se a justiça tem lugar para quem reaparece com uma nova identidade. Eu respiro, e o passado se agrupa na garganta, pesado, quase inacessível. Ela fala primeiro, com a voz embargada pelo costume de sempre, vestida de diplomacia e de uma responsabilidade que não me pertence mais. Diz que a família está em crise, que a honra não pode ser jogada no lixo, que o público merece compreender a história. E eu, sem pressa, deixo que o silêncio atrás de mim conte os segredos que as palavras não revelam. Então, a primeira evidência aparece. Registros eletrônicos indicam mensagens entre Margarida e uma instituição que não reconhece o laço familiar, como se eu tivesse forçado um caminho para uma vida que não cabia ali. A multidão murmura. Alguns rascunham perguntas em cadernos que já contêm muito mais perguntas do que respostas. Verônica ergue o que parece uma fotografia antiga, mas o papel trêmula na sua mão, traindo a preparação que dedicou a manter a narrativa intacta. Logo em seguida, surge outra pista que me empurra para o centro da verdade, o reconhecimento de que eu vivo sob um nome que não é o meu. A tela ao lado exibe um passaporte recém-emitido, com rubricas e um sorriso que não é o meu. A plateia prende a respiração. Crianças olham para os adultos como quem procura entender por que as coisas mudaram tanto. Quem é essa Margarida?
A pergunta que não se pode responder sem mexer nos alicerces de uma casa que foi erguida sobre mentiras bem ajustadas. Eu observo Verônica, que tenta manter o ritmo, faz uma reverência cívica ao redor, e ao mesmo tempo, o peso de todas as manhãs, sem o meu rosto na parede, devora a sua compostura. Entre um flash e outro, uma testemunha da vizinha, Ana Lira, sobe ao púlpito informal que funciona como corredor de confidências. Ela diz que houve uma vida escondida, um tempo de sombras que não cabia ao padrão da nossa família, e que o pai, se ainda existe em memória, deixou uma dívida emocional com o bairro inteiro. A revelação não vem como golpe, vem como um sismógrafo que aponta o local exato onde o chão pode ceder. Verônica pisa com firmeza, afirma que não houve intenção de ferir ninguém, que tudo sempre foi sobre proteger o conjunto, mas a plateia já não está convencida de que proteção seja o mesmo que justiça. E então, de repente, as peças que a família tentou manter apagadas começam a se mover por conta própria. Eu, por minha vez, sinto o peso de cada olhar sobre mim. Não é apenas a revelação de uma vida nova, é o reconhecimento de que a minha presença, o meu rosto que retorna ao mundo sob outra identidade, carrega uma promessa de responsabilização. E com esse peso vem a decisão que me atravessa como uma flecha. Não posso apenas expor para agitar as águas. Preciso existir com a verdade que escolhi levar. A audiência respira comigo e alguém no fundo menciona, quase em voz baixa, a ideia de que a justiça pode ser também um cuidado com aqueles que ainda não entenderam o que aconteceu. Surgem perguntas do público, perguntas que não aceitam um meio termo. Quem mudou quem? Quem deixou quem? Quem pagou o preço mais alto pela escolha de não mais existir no que já foi? É o momento em que eu decido falar de forma direta, sem recorrer a artifícios. Não para ferir, mas para esclarecer o que ficou escondido sob a ordem antiga da família. Anuncio minha carta aberta, que circula já entre jornalistas e curiosos, na qual explico que minha saída não foi uma traição, mas uma tentativa de reconstruir a própria dignidade diante de uma narrativa que me negava a respiração. Verônica tenta responder com números, com dados sobre patrimônio e tradição, mas as perguntas que a audiência traz são muito simples. O que significa justiça quando tudo o que foi protegido até hoje parece ter sido feito às custas de alguém que já não cabia mais? Embora eu tente manter o foco na minha verdade, há quem jamais aceite que beleza de uma vida nova tenha seu próprio peso. E o peso não é apenas o meu, ele é carregado por todos que acreditaram naquela máscara de normalidade que, de tão perfeita, acabou por sufocar uma pessoa real. No meio de tudo, uma constatação rompe a superfície. A vida que construí em silêncio teve sim utilidade. Não para manter intacta a fortuna, mas para salvar alguém. Não sei quem ainda, não nesta hora, não sem abrir feridas novas, do que a crueldade de um segredo exposto poderia causar. A imprensa registra cada ângulo da nova história. Margarida, agora com apoio de uma instituição filantrópica, vivendo uma existência que não pede permissão para respirar. Verônica, diante de perguntas que não admite responder sem transformar tudo em vitrine pública. E a casa de quem ficou para trás? Os vínculos antigos que pareciam intocados começam a trincar, revelando que o silêncio, por maior que tenha sido sua utilidade, tem custo humano que ninguém havia contado. Se você estivesse no meu lugar, seria justo expor tudo ou proteger alguém que pode pagar o preço? Pergunto não apenas como curiosidade jornalística, mas como pergunta que carrego dentro do peito desde o primeiro dia em que decidi abandonar a casa de onde jamais fora permitido que eu saísse de forma inteira. A pergunta encontra eco entre os presentes, não como acusação, mas como convite à reflexão. Em vez de cala-boca, aparece uma voz que admite a ambiguidade da vida. A verdade pode libertar, mas também ferir quem não tinha nada a ver com o erro. Aquelas vozes tiram o conforto da sala e colocam em evidência o conflito que move toda a história. Manter a memória de uma mulher viva sob a proteção de segredos ou libertar uma vida que aprendeu a existir fora daquilo que todo mundo chamava de família. Ao fim, quando a luz dá a entender que o veredito pode não estar decidido ainda, a verdade se impõe de maneira silenciosa. Verônica respira fundo.
Ana Lira levanta a cabeça com uma nova firmeza. Hélio observa, com a testa levemente franzida, como alguém que sabe que a próxima frase pode redefinir tudo. A plateia se move, os sussurros aumentam e eu vejo as mãos de meus filhos imaginários, ou reais, quem sabe, não mais fechadas em silêncio, mas abertas para ouvir. A audiência começa a falar em voz alta, ainda não decidida, ainda sem um vencedor declarado. A conspiração de anos parece desatar-se no espaço entre o que foi prometido e o que é necessário para que haja retorno. E no meio desse turbilhão, a última imagem que fica é a da carta que circula, não para humilhar, mas para deixar claro que a coragem de uma vida verdadeira não pode ser apagada apenas pelo peso de uma reputação. A audiência pública examina o passado da família e decide pelo perdão ou pelo desprezo, e o som dos aplausos ou das vaias permanece ainda suspenso, como um recado deixado na margem de uma página que não fecha hoje. A cidade respira o cheiro salgado do mar enquanto entro no salão de vidro onde a tarde derrama luz branda sobre as cadeiras alinhadas. A multidão se agita, fotógrafos elevam seus equipamentos e eu sinto o peso de todos os olhares sobre mim. Margarida com o novo rosto, Margarida que voltou para falar o que todos fingem não ter ouvido há décadas. Na linha da frente, Verônica Alves segura a pose da advogada da família, a máscara pública que a maioria chama de pilar. Ela me encara sem baixar a guarda, como se cada passo meu fosse uma vulnerabilidade que precisa ser contida. O ar frio entra pelas janelas, o oceano insiste no vidro e o silêncio entre nós não é vazio. É um acordo não escrito sobre o que é permitido dizer. O ato público começa quando a jornalista da casa comenta o peso daquela presença que reaparece sem aviso, como se a casa tivesse acabado de perceber que há uma ferida que não cicatriza. Verônica abre a frente com a cortesia de quem já tem o argumento pronto. A família deve manter a ordem, a reputação protegida, a aparência intacta. Eu deixo que o silêncio tenha seu espaço, e então eu falo. Digo que não vim para destruir, vim para esclarecer. E a voz das minhas filhas surge como eco entre o público, não para julgar, mas para entender por que alguém que já deveria estar dormindo em paz acordou de novo. Registros eletrônicos aparecem na tela de um tablet que alguém instiga a curiosidade da plateia. Mensagens entre Margarida e uma instituição que não reconhece a família saltam à vista, como se o invisível finalmente tivesse uma assinatura digital. O que era segredo sempre foi medo de perder a face, mas hoje o medo se transforma em evidência. Eu existo sob um nome que não era o meu, e essa existência não reconhece os limites traçados pela máscara pública da família. A sala contorna o choque com sorrisos constrangidos e Verônica tenta manter o controle com a voz firme. Eu, porém, continuo, sem me desculpar, apenas registrando cada fato que não pode ser desfeito. Logo surgem as primeiras pistas de T1, aquelas marcas que sempre reaparecem quando alguém se arrisca a tocar no que esteve escondido. A foto antiga com o meu rosto e o novo documento roubado que o tempo não apagou. A plateia murmura. Alguns repassam os papéis como quem revisa uma crônica de família que não coincide com a história que todos contam. E no meio daquela chuva de documentos, minha filha mais nova respira fundo e, pela primeira vez desde o meu retorno, revela uma confissão que não é ataque, mas reconhecimento. Eu não escolhi o silêncio para ferir, eu o escolhi para não piorar o que estava já em ruínas. A tensão muda de direção, porque o que era segredo agora pede espaço para respirar. A reunião em que tudo parecia começar a virar o jogo acontece no calor de perguntas sobre motivações. Verônica tenta manter a narrativa da normalidade, de que a máscara pública foi necessária para proteger tudo o que importa, enquanto Ana Lira, a velha amiga, aponta um fio de verdade que começa a puxar mais do que a superfície. O pai, que paira como sombra, volta em lembranças que a memória não aceita apagar. O diário antigo que um dia esteve esquecido retorna em detalhes que minha filha evita comentar, mas que não podem ser desconsiderados. A ameaça que pairava sobre mim no passado não era apenas uma lembrança, era um tempo em que a minha voz poderia ter sido silenciada, e com cada sinal de perigo que aparece, eu sinto o peso da decisão que está por vir.
Exibir a verdade completa pode quebrar a família ou libertar alguém daquele jugo de segredo que a todos nos prende. O custo da minha liberdade fica mais claro quando a vida pública de Verônica entra em choque com a privacidade que a casa pretendia manter. A imprensa acompanha, as perguntas não paramentais se acumulam, e Ana demonstra que o passado pode ser útil quando se sabe como usá-lo. O direito a uma parte de ativos, as limitações legais e o apoio institucional que me envolve começam a tecer uma teia de vulnerabilidades reais. E de dentro dessa tensão, Hélio me assegura que minha vida física pode permanecer estável se eu escolher encarar a verdade publicamente, não por vingança, mas por dignidade. Eu pesco uma respiração pesada, consciente de que cada decisão pode repor o equilíbrio ou quebrá-lo para sempre. Entre uma fala e outra, envio a primeira carta direta aos meus filhos, não para humilhar, mas para explicar a necessidade de meu afastamento e da minha nova identidade como alguém que não pede perdão pelo que precisa para ser real. O tom é claro. Há uma dívida emocional que não pode ser ignorada. Há uma nova casa, novos vínculos e uma rede de apoio que me sustenta sem pedir nada em troca. A plateia ouve. Alguns assinam mentalmente a uma história que não é mais única nem simples. E, mesmo que a máscara pública permaneça para a irmã mais velha, a cidade passa a reconhecer que meus passos não são simples deserções, são escolhas que protegem minha verdade. Se você quer ver como essa história termina, inscreve-se para acompanhar o que Margarida faz a seguir. O clímax se aproxima com a queda de todas as máscaras. Em uma audiência pública que não admite atalhos, Verônica enfrenta a verdade exposta, enquanto Margarida descreve a dor de um passado que não pode ser apagado sem consequências. A multidão observa a possibilidade de perdão ou de desprezo, e eu escrevo com a minha voz o que antes só ecoava nos bilhões do coração. Eu não sou mais a sombra de quem fui, mas alguém que aprendeu a viver com as escolhas que fez. O pai, revelado através de testemunhas, volta a protagonizar a narrativa, não como vítima, mas como parte de uma cadeia que precisa de reparo. E quando a verdade completa finalmente vem à tona em documentos finais, eu digo o que precisa ser dito sem ferir quem está ao meu redor. O silêncio que ficou no fundo da casa não tem o mesmo peso de tudo que eu digo agora, porque a minha voz não volta atrás. Ela caminha pela avenida que corta a cidade, o mar atrás como testemunha, e as sirenes distantes não perturbam mais o ritmo do meu coração. A família não é apenas uma imagem pública, é um conjunto de feridas que precisam ser tocadas com cuidado para que não se tornem feridas abertas novamente. A filha mais nova rompe o silêncio com uma confissão que não apaga a dor, mas ilumina uma possibilidade de reconciliação, ainda que custe a nossa imagem. A verdade completa sobre a minha identidade e a origem do novo nome vem à luz com os documentos finais, e a cada linha eu sinto o peso de decidir entre abrir mão de tudo para poupar alguém ou manter a proteção que ainda resta. Verônica insiste em manter a fortuna da família sob uma máscara de eficiência, mas o segredo já está exposto para quem quiser ver com olhos menos ciosos. A sala de audiência, a imprensa, as ruas, o próprio coração de Margarida sabem que o desfecho não é simples nem definitivo. E então eu volto para a frente do mar, de frente para a cidade que nos observa, sem o calor da antiga casa, mas com a promessa de que o legado já começou, não concluiu.